Junho de 1812. O homem mais poderoso da Europa acreditava que estava prestes a conquistar mais um império. Napoleão Bonaparte reuniu o maior exército já visto até aquele momento. Cerca de 600 mil soldados, milhares de cavalos, centenas de canhões e quilômetros de suprimentos atravessavam lentamente a fronteira da Rússia. Para muitos, aquela campanha parecia apenas mais uma vitória inevitável. Afinal, Napoleão já havia derrotado reis, imperadores e dominado quase todo o continente europeu. Mas havia um inimigo que ele jamais conseguiria controlar: a própria natureza. Depois de conquistar grande parte da Europa, Napoleão acreditava que a Rússia seria apenas mais um país a cair diante do seu poder. Seu plano parecia simples: marchar rapidamente até Moscou, obrigar o czar Alexandre I a aceitar a derrota e voltar para casa antes da chegada do inverno. Com aproximadamente 600 mil soldados, milhares de cavalos e centenas de canhões, a França iniciou a maior invasão militar que o continente já havia testemunhado. Mas, enquanto os franceses avançavam confiantes, os russos preparavam uma estratégia silenciosa que mudaria completamente o destino daquela guerra. Os russos sabiam que enfrentar Napoleão em uma batalha direta seria extremamente perigoso. Por isso, adotaram uma estratégia inesperada. Em vez de permanecer e defender suas cidades, começaram a recuar para o interior do país. Mas antes de partir, destruíam tudo o que pudesse ajudar o inimigo. Celeiros eram queimados, plantações eram incendiadas e depósitos de alimentos desapareciam em meio às chamas. A cada quilômetro percorrido, os franceses encontravam apenas ruínas. O maior exército da Europa avançava sem encontrar comida suficiente, sem abrigo adequado e sem qualquer sinal de uma vitória rápida. Mesmo assim, Napoleão permanecia confiante. Em sua mente, bastava chegar a Moscou para obrigar o czar Alexandre I a aceitar a derrota. As semanas passaram e os suprimentos começaram a diminuir rapidamente. Cavalos morriam de fome e exaustão. Muitos canhões precisavam ser abandonados pelo caminho. Soldados adoeciam e o desgaste aumentava a cada dia. Ainda assim, a marcha continuava. Finalmente, em setembro de 1812, Moscou apareceu no horizonte. Depois de tantos sacrifícios, parecia que a vitória estava ao alcance das mãos. Mas quando os franceses entraram na cidade, encontraram algo inesperado. Grande parte da população havia partido. As ruas estavam vazias e o silêncio dominava a capital russa. Pouco tempo depois, incêndios começaram a surgir em diversos pontos da cidade. O fogo se espalhou rapidamente. Casas, armazéns e edifícios inteiros foram consumidos pelas chamas. Durante dias, Moscou ardeu diante dos olhos de Napoleão. A cidade que deveria garantir sua vitória estava sendo destruída. Mesmo diante daquele cenário, o imperador decidiu esperar. Ele acreditava que o czar acabaria negociando a paz, mas a resposta nunca veio. Enquanto Napoleão aguardava, o clima começou a mudar. Os dias ficaram mais curtos. O vento tornou-se mais frio. Logo, as primeiras neves começaram a cair sobre a Rússia. O inverno chegou mais cedo do que muitos esperavam. As temperaturas despencaram. Em algumas regiões, o frio atingia níveis que a maioria dos soldados franceses jamais havia experimentado. Uniformes inadequados e falta de suprimentos transformaram a situação em um desastre. Homens congelavam durante a noite. Cavalos caíam mortos nas estradas cobertas de neve. Muitos soldados queimavam móveis e pedaços de madeira apenas para tentar sobreviver mais algumas horas.
a fome tornou-se uma inimiga constante. O exército que havia iniciado a campanha, com cerca de 600 mil homens, já não se parecia mais com a poderosa força que cruzara a fronteira meses antes. E o pior ainda estava por vir. Em outubro de 1812, Napoleão finalmente percebeu que permanecer em Moscou era impossível. Sem alimentos, sem abrigo e sem qualquer resposta do czar Alexandre I, ele tomou a decisão que jamais imaginou precisar tomar: ordenar a retirada. O problema era que agora o inverno russo havia tomado conta de toda a região. A longa marcha de volta rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo. A neve cobria completamente as estradas, dificultando cada passo. O frio era tão intenso que muitos soldados congelavam durante a noite e jamais voltavam a acordar. Outros, simplesmente, não tinham forças para continuar caminhando e eram deixados para trás. A fome tornava a situação ainda pior. Sem suprimentos e com os depósitos destruídos pelos próprios russos, meses antes, muitos homens passaram dias sem comer. Cavalos mortos eram usados como alimento, enquanto carroças, canhões e equipamentos eram abandonados na tentativa desesperada de aliviar o peso da marcha. Aproveitando o momento de fraqueza do inimigo, o exército russo passou a atacar constantemente as tropas francesas. Pequenos grupos surgiam das florestas, atacavam rapidamente e desapareciam antes que os franceses conseguissem reagir. A cada dia, milhares de homens eram perdidos, não apenas em combate, mas também para o frio, a fome e as doenças. O momento mais dramático aconteceu durante a travessia do rio Berezina. Com as águas parcialmente congeladas e milhares de soldados tentando escapar ao mesmo tempo, o caos tomou conta da retirada. Pontes improvisadas desabavam sob o peso da multidão. Homens, cavalos e carroças afundavam nas águas geladas. Muitos morreram afogados ou congelaram poucos minutos depois de cair no rio. Quando os sobreviventes finalmente conseguiram deixar o território russo, o cenário era irreconhecível. O exército que havia iniciado a campanha com aproximadamente 600 mil homens praticamente deixara de existir. Estima-se que menos de 100 mil conseguiram retornar. O restante havia morrido em combate, sucumbido à fome, às doenças ou simplesmente desaparecido sob a neve. A campanha da Rússia destruiu o mito da invencibilidade de Napoleão. Pela primeira vez, toda a Europa percebeu que o imperador francês podia ser derrotado. Nos anos seguintes, seus inimigos se uniram, iniciando uma sequência de derrotas que culminaria em sua abdicação e, posteriormente, em seu exílio. A invasão da Rússia entrou para a história como uma das maiores tragédias militares de todos os tempos. Não foi apenas uma derrota em batalha. Foi uma combinação fatal de orgulho, erros estratégicos e da força implacável da natureza. Às vezes, o maior inimigo de um exército não veste uniforme nem empunha uma espada. Às vezes, o verdadeiro vencedor é o próprio inverno.